Então, mesmo que fosse mentira, se aquilo for o suficiente para eu ganhar o outro na discussão, eu não vou ficar por baixo, eu vou ganhar a discussão. Isso era cultura grega. Tá? Assim, tristemente, é o que está acontecendo hoje com a cabeça dos religiosos. Eu esbarro com muita gente que não tem argumento nenhum bíblico para determinados temas, entendeu? Não consegue nem achar a passagem bíblica a qual ele está se referindo. Tudo bem, a gente dá tempo, deixa achar e tal, mas quando você acha a passagem não tem nada a ver com o que está sendo conversado. Então, você percebe que a pessoa não tem aquele conhecimento, mas a pessoa quer ganhar, ela quer ganhar a discussão, ela não quer entender a verdade, ela quer ganhar a discussão. Isso é coisa da cultura grega que foi absorvido pelas religiões, tá? E os seminários acabam ensinando isso também para quem vai para lá aprender. Acaba se aprendendo uma cultura onde você não aceita o questionamento do outro se você não tiver a resposta. Se você tiver a resposta, você aceita o questionamento do outro. Mas você não tem humildade de dizer para o outro falar, olha, realmente eu não estudei sobre isso, eu preciso dar uma pesquisada, posso te responder depois? Quer dizer, não existe isso. Entendeu? Eu tenho que ganhar dele naquela hora porque tem muita gente vendo. Então, não importa se ele está falando verdade ou mentira. É o que acontece hoje, tá? Então, um novo estilo de comunicação invade a igreja cristã. Um estilo marcado por uma polida retórica. Estou usando palavra complicada, tá, gente? É de propósito. Polida retórica, palavras complicadas para detalhar o que é simples. Uma gramática sofisticada. Quer dizer, o que é uma gramática sofisticada? Um show de palavras complicadas, entendeu? Uma eloquência descritiva, quer dizer, eu sou fantástico descrevendo um monte de coisa para todo mundo, entendeu? Títulos de grandeza, diplomas e doutorados e muito reconhecimento religioso. O que eu quero dizer com isso? Para quem está acompanhando, quem está dentro da religião, já deve ter percebido que já existe bacharel em teologia, já existe bacharel em um monte de coisa. Por que isso existe? Você está querendo dizer o que para mim? Que os apóstolos, cada um tinha o seu diploma de bacharel? É isso que você está querendo me dizer? Obviamente não, né? Era uma coisa para todo mundo já ter percebido. Mas todo mundo, quando vê esse monte de diploma na parede do pastor, ou ele joga o currículo dele de 200 anos de igreja na sua cara, aí você é obrigado a calar a boca, né? É isso que ele está querendo dizer para você. Fica quieto. Eu tenho 50 anos, entendeu? Eu sou um dinossauro em religião. Aí você é obrigado a ficar quieto. É isso? É para isso que isso serve? Não acho que seja isso que Cristo tenha ensinado, né? Era para todo mundo perceber esse tipo de coisa, né? Agora, os únicos ensinamentos de valor vêm dos PhDeuses. Coloquei o termo de propósito. Porque eu acho que esse deve ser o título mais alto que tem, cara. PhDeuses, não é possível, porque já tem bacharel. Que estudaram em seminários renomados. Eles ensinam às suas ovelhas o caminho da vaidade e o orgulho religioso incontestável. Gente, eu não estou dizendo que isso se aplica a vocês que estão assistindo o vídeo, tá? Mas quando vocês forem conversar com um religioso sobre um determinado tema das escrituras e vocês saberem que a interpretação que Deus deu a vocês, ela tem mais coerência do que a interpretação que ele está tentando te passar, mas não faz sentido, aí vocês vão ver ele tentando ganhar de vocês sem ter razão e não querendo aceitar o que está sendo dito. É o orgulho religioso, incontestável. Tá? Foi isso o que foi ensinado por Cristo? Entendeu? Vocês querem ver uma coisa aqui? Ó, curso de homilética. O que é curso de homilética? Para que eu criei um nome desse? Ah, não, mas isso tem um significado, você deveria saber. Tá bom, então Cristo ensinou homilética. Vai demorar aí quase uma semana tentando entender homilética. Para quê? A Escritura não te obrigou a fazer isso. Tá? A gente cria um muro, entendeu? A gente enterra a Escritura em cima de um... a gente joga em cima da Escritura um monte de pedaços de pedra, né? E tenta enterrar ela com as pedras, joga pedra nela. Os sermões de hoje não provêm crescimento espiritual. Tem gente que acha que provê, mas eu não consigo escutar um sermão. Olha que eu ligo a televisão, hein? Eu não consigo escutar um sermão dessas religiões que tenha algum enriquecimento espiritual
que ajude, cara. Porque é difícil. Eu não acho isso. É muito difícil. Você não consegue, tá? Eles apenas agravam o empobrecimento da igreja. O empobrecimento que eu digo é o empobrecimento espiritual da igreja, tá? Segundo Viola, os sermões atuam como um mero e momentâneo estimulante. O que ele chama de estimulante? Todo mundo conhece o efeito de uma droga, né? Como é que a droga funciona? A pessoa tá entediada, ou tá muito triste, tá deprimida. Então ela vai e toma aquela droga para tentar ficar alto de novo. Ou para ela tentar ficar feliz mais uma vez. Então observe como funciona o sermão. A pessoa não tem escritura dentro dela, ela não lê em casa, não tem dentro dela o Espírito de Deus, porque ela nunca buscou, mas ela precisa ter aquela ilusão de que ela preencheu o coração dele coração dela com um pouco de Deus. Então o que ela faz? Ela vai ouvir o sermão. Ela vai para a igreja. Aí ela preenche momentaneamente, aí ela sai de lá dizendo, não, hoje eu escutei, eu tive lá, então eu estou garantindo minha salvação. Tá? Com esse objetivo. O próprio Karl Marx, para quem sabe, Karl Marx é maçom, tá? Sempre foi, era de uma loja. Ele já falava que a religião é o ópio do povo. Para quem não sabe, ópio, a Inglaterra vendia ópio para a China, drogava a China, né? Para poder encher os cofres da Inglaterra. Ópio era uma droga. Até hoje, ópio é usado como componente básico de muitas drogas. Tanto que os Estados Unidos, quando invadiram o Iraque, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi tomar as plantações de ópio. Lá daquele povo lá. Porque é a base para muita droga. E a religião hoje ela funciona do mesmo jeito. Os efeitos são tão semelhantes que os resultados são fortes ímpetos emocionais. Chora, ri, pula. É muito parecido. Gritos também tem, tá? Saltos da plataforma até o público. Efeito da droga também. E isso existe dentro das religiões sem eles usarem a droga. A própria religião é a droga deles. E eles reagem do mesmo jeito. O que é uma droga, gente? A droga, ela estimula um tipo de adrenalina no seu cérebro. Tá? E aquilo dali, você fica viciado nela. Você quer produzir aquela adrenalina o tempo todo. Entendeu? O resultado dela pode ser esses sintomas aqui que vocês estão vendo. Inclui também alucinações. Religião faz isso. Eu peguei uma foto do pastor Peão, né? Para quem já sabe, né? Tem até um vídeo na internet. É triste, cara. É triste. Ele fica tão alterado com a reunião que ele começa a girar no púlpito lá. Bem, isso não é escritura, cara. Se encontrar um dos discípulos fazendo essas coisas, você não vai achar. Os sermões promovem hoje sacerdócio dócil, por permitir que homens do púlpito com suas mãos agitadas dominem a reunião da igreja semana após semana. O que ele chama de sacerdócio dócil? A pessoa fica no banco, vê essas coisas acontecendo, não questiona, não fala nada, participa de tudo e vai para casa. Sacerdócio dócil. Tá? Isso é muito diferente do que se via no Novo Testamento, com perseguições. Bem, no Novo Testamento o que mais vocês veem são perseguições. E vocês não veem esse tipo de coisa acontecendo. Prisões, como se sabe, acontecia na Idade Média com os anabatistas, com pessoas sendo queimadas vivas em praças e o povo sabendo exatamente qual seria o preço a ser pago. Bem, esse povo não sabe nem o que significa esse termo, preço a ser pago, porque isso exige a pessoa entender de história. Como o pessoal das religiões, eles não são ensinados em história e eles também não têm a cultura de estudar, eles não têm noção nem do que é isso, preço a ser pago. Eles não têm noção. Tá? Eu tirei algumas imagens de alguns filmes, né, mostrando o que era feito na Idade Média. Né? Você era encontrado com um versículozinho da Bíblia, ou seu filho sabia pronunciar, sei lá, uma única frase da escritura inteira, família toda queimada. A criança, para não ter que pronunciar essa frase,
que ela aprendeu decorado na escritura para ninguém, porque isso poderia salvar alguém, a língua dela era cortada.